teoria de campos, né? Young e Mills aplicaram a partícula. Quando eu falo, por exemplo, fóton, o fóton é um campo amigo, é o potencial, não é o Weyl. Quando eu falo do Z0, do W+, do W-, são os potenciais. Quando a gente fizer SO2 próximo 1, então quem vai representar as partículas físicas, W+, W-, Z0, gluon, fóton, são os potenciais. Então, na teoria de campos, né, na física de partículas, as excitações que correspondem às partículas físicas são as flutuações quânticas do potencial, não do campo. Porque a teoria de campo, o que ela faz? O que o elétron faz quando você dá um tratamento de campo? Quando você está dando um tratamento de mecânica newtoniana, é partícula. Quando você está dando um tratamento de mecânica quântica, é partícula. Quando você está dando um tratamento de mecânica quântica relativista, é partícula. Mas quando você vai para a teoria de campo, a partícula morreu. Ela deu origem a um campo. Quem se distribui no espaço é o campo. Esse campo flutua. Então, quando você está a descrição física do fóton, quem flutua, na verdade, é o campo mais fundamental, é o AMI que flutua. Então, são as flutuações do AMI que vão gerar o fóton. Então, é a flutuação do potencial que gera a partícula. Então, quando a gente diz, isso é um pensamento muito newtoniano. Quando a gente diz os potenciais, tem gente que assim, desqualifica completamente os potenciais. É física 3, mas na física 3 isso vale. Só vale o potencial. O campo que o potencial não vale nada. Você nem fala de potencial, você fala gradiente de φ. Depois o A, a gente ignora muito o A. A gente trabalha sempre com campo magnético, mas nunca trabalha com potencial vetor. A gente dá muito pouco significado aos potenciais dentro dessa visão newtoniana de que a força depende dos campos. O potencial não é físico. Chega-se a dizer isso. Beleza, de repente, será que eu menso A? Cara, o potencial é uma energia, tudo bem. A energia é definida menos de uma constante. Mas a diferença de energia é importante. A diferença de energia é a diferença de potencial, é importante. Então, mas na mecânica quântica não tem como desqualificar o potencial. Na teoria de campos não é possível. Então, o fóton quântico, o gluíno, o Z0, o W+, o W- e os gluons, eles são flutuações quânticas dos potenciais. Na teoria quântica de campos, o contrário, o desqualificado é o campo. Ninguém fala qual é o campo magnético do fóton. Não está interessado, ele está interessado no potencial. Tá certo? Entendeu? Então é uma questão de ponto de vista, quer dizer, depende do teu grau da física que você está fazendo. Claro, o cara da matéria condensada não vai ficar falando para ele que a flutuação. Muitas vezes o problema ele pede um campo magnético de fundo, né? Para ele o campo magnético é um fundo. Ele muitas vezes nem quantiza o campo eletromagnético. A gente na QD, a gente quantiza tudo. Mas às vezes na matéria condensada, nem sempre você quantiza o campo eletromagnético, você quantiza o elétron. Quando você estuda supercondutividade, quem está quantizando? É o campo do elétron. O campo magnético que aparece, é o efeito magnético, você não quantiza o fóton. Você não tem essa noção de campo eletromagnético quantizado. A quantização é feita só em cima do campo da matéria, o campo do elétron. Em matéria condensada, a maioria dos problemas é feita assim, você quantiza o campo da matéria, o campo do elétron. Você tem elétrons no material. Você quantiza os elétrons, quantiza os fônons, mas nem sempre você precisa quantizar o campo eletromagnético. Em alguns problemas, sim. Mas em outros problemas, o campo magnético tem um caráter, o campo eletromagnético tem um caráter macroscópico. Ele é um campo de fundo que você acerta lá no laboratório e você joga a tua amostra ali. Então, se eu não vejo a flutuação do campo eletromagnético é irrisória. Quem flutua é a matéria eletrônica. Certo? Então, é uma questão de onde você está, quais são as circunstâncias. Então, nessa situação em que você tem que dar o elétron tratamento quântico, aí o efeito bomba é inegável. É o A que fazer. Se não tiver A, não tem efeito analógico. Não tem B, B é zero. B é zero. Quem faz a prancha se deslocar é o A. Só que aparece camuflado. Não aparece o A, aparece o fluxo magnético. Mas quem gerou aquele fluxo magnético, quer dizer, quem fez a fase, né, o deslocamento de fase, foi isso aqui. Se você tem esse problema sem campo eletromagnético, a tua função de onda é psi. Se você tem esse problema com campo eletromagnético, a tua função de onda é grau de zero na posição x de um meio psi. Essa função de onda é a solução dessa equação. Então, se essa equação de onda é a solução da equação livre, essa função de onda é a solução da equação. Então, é isso aqui que vai fazer. Essa fase aqui
que vai ser diferente para o elétron que vem daqui. Quem vai causar a diferença de fase é a integral de linha do ar. Então, aquela diferença de fase é que vai fazer com que a interferência, o padrão de interferência mude. Quando os elétrons interferirem, construtivamente ou destrutivamente, as fases vão estar deslocadas por essa tangente. Você traz essa fase daqui para cá, certo? Certo, tudo bem. Bom? E aí, eu vou dar um intervalo, já porque o chapeiro chegou aí, não falar com vocês. Então, só para finalizar, vamos terminar, o momento que a gente terminar essa aula aqui, pensando nisso. Nós conseguimos dar significado à propagação do spin que está dentro do quadro vetor no espaço de uniforme. O spin zero, ele fica fora de cogitação porque ele congela, ele não propaga, ele não tem caráter dinâmico, não tem caráter de radiação. Esse irradia. E esse irradia, ao irradiar, ele traz uma simetria. Essa simetria me ajuda a dizer, me ajuda a impor uma condição, quer dizer, é compatível com a exclusão realmente do grau de liberdade não físico. Eu quero trabalhar com o spin 1, mas aí o spin 0 vem, né, vem no vácuo, penetra. Mas aí, ó, esse cara aqui, filtra e penetra. Sobra esse. Então a simetria de Gauge, ela faz isso. Isso não é imposto à mão, isso é a simetria que me permite fazer. E daí, as equações que automaticamente os spin 1 satisfazem, elas, se a gente quiser identificar um com E, outro com B, a gente ganha as equações de Maxwell. Então a gente poderia dizer o seguinte, que as equações de Maxwell, elas são a expressão da existência de um quantum de massa de repouso nula, spin 1. É isso que é o conteúdo das equações de Maxwell. Se vocês querem fazer, como é que eu faço a mecânica quântica de um fóton? Qual é a equação de onda que um fóton satisfaz? Não é a equação de Schrödinger, porque o fóton é relativístico. Não é a equação de Dirac, porque o fóton tem spin 1. São as equações de Maxwell. Então a função de onda do fóton é uma função de onda vetorial. É um vetor A. E as equações, eu posso jogar as equações de Maxwell agora para a mecânica quântica, pegando o Boole e botando no lugar cortado do princípio de correspondência, a gente ganha. Ele não gosta de depolir, né? Então a gente ganha. No fundo, se a gente quiser fazer, eu quero estudar a mecânica quântica de um fóton. Usa as equações de Maxwell, só que o potencial agora é a função de onda. Então a função de onda do fóton, em vez de ser um psi, isso aqui é a função de onda do elétron, essa seria a função de onda do fóton. Psi igual a 1, 2, 3, e psi 0. Então eu teria o objeto, eu teria um psi, eu posso chamar de um ami. Isso aqui vai ser a minha função de onda do fóton. Só que é claro, eu vou estar dando uma interpretação probabilística, isso aqui não é uma onda clássica, mas eu estou dando uma interpretação. Isso aqui é uma função de onda que satisfaz aquilo. Então as equações do spin 1 relativístico, isso aqui seria a equação de Dirac. Em vez de ser I gama mi dB psi menos n psi igual a 0, que é a equação de Dirac para o elétron, a equação de Dirac para o fóton, no fundo, são as equações de Maxwell. Só que a gente pega as equações de Maxwell dentro de uma visão clássica, relativista. Mas, no fundo, as equações de Maxwell, elas também poderiam ser usadas para expressar a mecânica quântica do fóton. Certo? Paramos por aqui. Então, 25 para as 7, eu dou o intervalo para 20 minutos, até 5 para as 7, tá bom?